Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, 14 de outubro, hoje, segunda-feira, dia nublado aí, por volta de 17 graus aqui na capital paulista, após essa onda de tempestades que atinge o estado aí, entre a tarde e a noite de sexta-feira. Estamos como que saindo aí de um período conturbado aí, de um vendaval, hein? Deixou 7 mortos, de acordo com a Defesa Civil, vítimas aí da região metropolitana da capital paulista. Acredito que desde as enchentes lá que atingiram o Rio Grande do Sul, lá no final de abril, quando mais de 200 pessoas acabaram perdendo suas vidas, não se via uma manifestação climática tão forte. Um episódio grave aí ocorreu em Bauru. Muros desabaram, hein, causando perdas humanas, hein. Temporais aí fortes de vento e granizo afetaram várias cidades do interior. Queda de árvores, destelhamentos, como em Presidente Prudente, Nova Odessa, em Diadema, na Grande São Paulo, a pessoa foi atingida por uma árvore. Em Cotia, quedas de muro. Temporais assim são mais ou menos comuns, mas fenômenos mais severos aí de ventania em tantos locais ao mesmo tempo já não é tão comum. Na Zona Sul, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia do SESC Interlagos registrou uma rajada de vento de 107 km por hora. Na Zona Sul, o vento pode ter chegado a 120 km por hora, ou seja, são rajadas com a força, quase a força de um furacão. O avanço do ar frio sobre o ar quente, com uma rápida troca de massas de ar, foi o fator determinante aí para o fenômeno. Então você tem aí um cavado, né, um centro de baixa pressão, e o ar frio avança para a área em questão, né, e acaba arrastando, né, tem um empuxo aí, deslocando-se do oeste para o leste. Bom, entrar então no assunto do vídeo de hoje, falar aí sobre o dia 11 de outubro, foi o dia do Yom Kippur, um dos feriados mais importantes aí para o povo judeu. Bom, digo povo judeu, hein, que não tem nada a ver com o povo sionista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein. Bom, existem agora uma ação aí muito triste aí dos sionistas contra os povos da Palestina, né, sobretudo os povos cristãos e muçulmanos. E existe ali uma resistência forte contra Israel, né. Israel também ataca agora o povo libanês e também o povo sírio. E agora atacou também a ONU no sul do Líbano. Bom, a ONU acabou enviando tropas defensivas ali para a região, né? Veja, a ONU então ela gostaria aí, como a maioria dos países do mundo gostaria, ponto positivo aí para a ONU, hein, que dois estados soberanos coexistissem na região. Isso é sistematicamente impedido aí pelo gabinete supremacista aí do Netanyahu, né? Israel pretende tirar a ONU de campo, né? Bom, hoje muitas pessoas criticam a ONU, mas neste caso aí da criação de dois estados, a ONU está totalmente certa. Veja, as pessoas criticam a ONU muitas vezes porque ela é inoperante, né? Ela não tem força, ela não tem capacidade de ação. Ela é mais um órgão consultivo, né? Bom, e agora o senhor Zelensky, aí, o Jazar Zelensky, anda pela Europa apresentando o seu plano da vitória total sobre a Rússia. Esse é o plano dele. Mas recebe muito dinheiro aí dos senhores da guerra, né? Veja, a Alemanha é o principal país europeu, né? E ao lado aí da Inglaterra e dos súditos do rei Charles, né, é quem mais financia a Ucrânia, né? No entanto, ela anunciou que os pedidos do Zelensky aí não serão atendidos, hein? É meio óbvio isso daí, né? Porque, veja só, a Alemanha, por pior que ela seja, né, ainda é o país dos alemães, né? Bom, a Alemanha só tem três qualidades, a meu ver: Bach, Beethoven e Richard Wagner, né? Bom, não é só isso, hein? Vamos falar um tantinho sobre a Rússia. Veja, vocês já devem ter percebido que eu tenho uma predileção sobre a cultura russa, né? Bom, a Rússia é talvez a grande responsável aí pelo futuro dos BRICS. Nós vamos ter aí no dia 22 ao 24 de outubro, antes da eleição municipal em São Paulo, a reunião mais importante da história da organização BRICS. Eu vou fazer mais um vídeo só sobre esse tema, né? Bom, o Brasil tem sido um tanto tímido aí no seu apoio aos BRICS, né? Vários outros países emergentes têm sido, vamos dizer, ficam na moita, né, à espera aí de que a nova ordem mundial aí se consolide, né. Bom, voltando ao Yom Kippur, veja, o feriado do perdão para o povo judeu, né.
Veja só, vamos fazer uma retrospectiva. Em 73, 1973, a resistência árabe, aí, porque já existia uma resistência árabe contra a expansão de Israel, fizeram uma espécie de ataque ali, né? Porque eles vinham de consecutivas derrotas, né? E aí Israel acaba vencendo em 73. Foi a época da crise do petróleo, houve uma disparada do preço da gasolina, do óleo diesel, do asfalto, né? O Brasil nessa época tinha boas reservas de petróleo, né? O petróleo era muito mais barato antes da crise. O Brasil refinava e distribuía. Os Estados Unidos e a Europa também. Bom, nessa época aí, na década de 70, tinha lá Disco Music, os Bee Gees, bom, havia o conflito entre árabes e israelenses, sempre, né? Sempre desde que Israel foi fundado lá em 1948, né? Quando o mundo percebeu aí que o sionismo pretendia se expandir ilimitadamente, ferrando com os palestinos, bom, isso trouxe certas repercussões aí, hein? Inclusive para a instabilidade do consumo aí, da produção de petróleo. Daí houve o acordo de Camp David em Oslo, a capital da Noruega. Bom, sim, porque o que é que move o mundo? O que é que realmente preocupa o mundo? É a economia o que move o mundo, né? Não há dúvida sobre isso daí, né? Bom, e depois então você tem aí o Yom Kippur, né? Tem a questão religiosa, a questão cultural, a questão social, né? Bom, e os conflitos aí na faixa de Gaza, no Líbano, na Síria e agora no Irã, né, não para, né? Pois que o objetivo dos sionistas é uma expansão ilimitada e contínua, né, sobre os outros povos e ocupar aí a sua terra prometida, não importa como, né, conforme os dogmas sionistas aí que veio do Theodor Herzl, mesmo antes, né? Bom, Israel acaba de anunciar que fez 280 ataques 280 alvos e causou muitas mortes no Líbano. Hein? Um dos pontos mais criticados por parte do governo do Líbano foi um ataque contra um supermercado. Olha, dizer que um mercado é uma área de terroristas é uma completa paranoia, né? E ao mesmo tempo o Hezbollah também fez seus ataques. Segundo Israel, ele lançou 320 projéteis sem causar nenhum dano. Então não se sabe por que ele ataca, se são ataques apenas provocativos, né? Ataques que não causam nenhum dano, né? Bom, o Biden, apesar de quase completamente senil, tem seus momentos de lucidez. Veja, ele não quer que os Zions ataquem usinas nucleares, hein? E também petrolíferas no Líbano, né? Ele não quer uma crise generalizada do petróleo. Talvez ele deveria querer, né? Sei lá, para melar a eleição. Não, ele não quer melar as eleições, né? A alegação de que o Hezbollah se coloca próximo de posições de civis, mercados, áreas residenciais, de tropas da ONU, bom, é a desculpa de Israel para perpetrar ataques a civis. Os soldados israelenses também frequentam áreas civis, né? Então também tem perdas do lado de Israel, né? Apesar que Israel ataca civil sem nenhuma restrição, né? França, Itália, Espanha, a própria ONU reclamaram aí da insanidade sionista. Exigem que o Estado sionista de Israel pare de atacar tropas da ONU em missão de paz no sul do Líbano, Paz? A resposta de Netanyahu, um indivíduo que despreza abertamente a ONU, foi exigir que as tropas de paz da ONU se afastem. A bandeira da ONU deve ser hasteada lá na região, em conflito, em litígio lá, né? Em litígio não, é o Líbano mesmo. Ali não tem litígio nenhum. Simplesmente eles estão cometendo crime de guerra ali, né? Não é que a ONU vai contra uma exigência de Israel, né? É o contrário. Israel vai contra a vontade da maioria dos países representados pela ONU, que nesse caso fez a coisa certa. Israel vai continuar atacando e dane-se a ONU, né? Bom, Israel sempre detestou a ONU, hein? Uma vez que sempre se considerou acima da lei, né? Por exemplo, quando ela constrói assentamentos judeus ilegais na Cisjordânia, recebe críticas da ONU. A ONU defende a criação do Estado palestino, inclusive porque Israel ataca tantos palestinos sob a alegação de que ele não é um país, ele não tem um Estado, né, ele não tem um governo constituído e por aí vai, né? Antônio Guterres, presidente da ONU, Israel vive demonizando aí o presidente da ONU. Mais de 100 países reclamam de Israel na ONU. Israel não se importa com isso. Uma vez que Israel tem a grande mídia no bolso e controla o sistema bancário dos Estados Unidos. Imagine só o poder, hein? O Conselho de Segurança da ONU também reclamou de Israel. Ele não quer uma nova faixa de Gaza no Líbano. Bom, o correto seria que Israel saísse da ONU,
qual é o sentido de Israel pertencer à ONU? Veja, a ONU é inoperante, ela não impede massacres, mas é um fato que a ONU não foi criada para ser inoperante. Bom, ela é mais um órgão consultivo do que um órgão deliberativo, né? A ONU não tem poder de fato para fazer alguma coisa, exceto talvez no Conselho de Segurança. Só que o Conselho de Segurança serve mais para travar qualquer coisa que se queira fazer. São os 5 membros permanentes lá, os poderosos países detentores de armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, os únicos que têm poder de veto dentro da ONU. Bom, e o que se pode dizer sobre os Estados Unidos? É um país completamente dominado pelo lobby sionista. Nesse momento, por exemplo, talvez a França vetasse alguma ação pró-Israel. Por exemplo, que parem de vender equipamentos para Netanyahu. Mas nem isso a França faz. Então Israel ataca mesmo, numa boa. Ninguém o contém, ele vai dando pernada, né? Veja, mesmo que qualquer país fosse contra a loucura de Israel, os Estados Unidos vetaria, né? Concluindo, a ONU não vai fazer nada contra Israel e ainda vai levar pancada lá no Líbano, né? Bom, eu já falei sobre o Zelensky ontem, né? Ele andou visitando aí a Giorgia Meloni, Macron, visitou o Papa, visitou o Olaf Scholz. Bom, a França é muito contrária, é mais contrária à Rússia do que a Alemanha é contrária à Rússia, né? Sobretudo porque a Rússia apoiou as revoluções anticoloniais, né, no Sahel, aí na África, para desespero da França, exploradora de urânio no Níger. Bom, a Alemanha é o país que mais apoia o Zelensky, sobretudo do ponto de vista financeiro, né? Ela entregou 28 bilhões de euros para o gabinete do Zelensky. Somente os Estados Unidos mandam mais do que isso, né? Mas o Zelensky ele quer mais. Ele quer que os países idolatrem a Ucrânia e demonizem a Rússia. Bom, a Alemanha, segundo a visão aí, a cosmovisão do Zelensky, ela não estaria sendo suficientemente russofóbica. Ela precisa ser mais russofóbica, né? Todo mundo agora fica relembrando a Angela Merkel, né? Vista como uma época boa, né? Uma grande líder, não só da Alemanha, mas da Europa como um todo, né? E o Zelensky vai vendendo aí o seu plano de vitória. Veja só, a Ucrânia perdeu uns 30% de seu território, perdeu 50% de sua infraestrutura aí energética, ceifou sua juventude numa guerra desnecessária e, bom, o Zelensky considera-se vitorioso. Ele quer porque quer ser parte da OTAN, ele quer mísseis de longo alcance para jogar nas profundezas da Rússia. Ele quer todo mundo contra a Rússia, afinal, ele venceu a guerra, não é verdade? Bom, ele acha que sim, né? A Alemanha é ainda a maior potência geopolítica, militar e econômica da União Europeia. Veja, segundo a revista Bild, o Olaf Scholz, que é o presidente da Alemanha, negou esses mísseis para o Zelensky. São os mísseis Taurus aí de longo alcance, são caros e muito perigosos. Poderiam causar grandes danos à Rússia. Bom, e daí a Rússia poderia causar grandes danos à Alemanha, né? A Alemanha também não gostaria de ver a Ucrânia na OTAN, né? Para que correr riscos desnecessários, né? A Alemanha tem dado muito dinheiro e armas à Ucrânia, hein? Bom, o Zelensky ele deveria negociar, né, com a Rússia. Bom, mas se ele acha que ele venceu, né, conforme o seu discurso, para que negociar, né, se ele venceu, né? Bom, dizem que o Zelensky já estaria considerando negociar com os russos, cedendo alguns territórios, né? Bom, enquanto o Zelensky segue aí passando o Pires, né, a Rússia está numa reunião no Turcomenistão, onde Vladimir Putin falou sobre a construção de uma nova ordem internacional. Bom, isso não é nenhuma teoria da conspiração, é algo real, tangível, aponta para uma realidade geopolítica do século XX, né, pós-Guerra Fria e pós-Covid. O período pós-Guerra Fria foi marcado aí por uma dominância muito agressiva aí dos Estados Unidos, secundado pela União Europeia e os ricos países do Ocidente. O que o Putin coloca hoje é que organizações como os BRICS, a Organização de Xangai, a Comunidade dos Estados Europeus, são a principal referência do mundo de hoje, né? É necessário mesmo uma ordem multipolar e democrática. Veja, democrática não no sentido neoliberal, no sentido progressista americano aí, mas no sentido de que os países emergentes deveriam ter voz no cenário geopolítico internacional, né? Então, o atlanticismo, o hegemon, o excepcionalismo americano, ele não é nada democrático, né, com certos países. Por exemplo, com a Rússia, com a Coreia do Norte, com o Irã, com a China.
O Brasil pode ter um papel muito importante aí, pois é um país emergente, é uma das 10 maiores economias do planeta, é visto como um país mediador, ou seja, o país tem uma boa interlocução com o hegemon, com os Estados Unidos, e também com a União Europeia, mas também tem boa interlocução com a China e com a Rússia, que são membros dos BRICS, do qual o Brasil também é um membro fundador, né? Bom, e o Brasil é a maior potência latino-americana, que é uma região aqui sob fortíssima influência geopolítica dos Estados Unidos. Portanto, a participação do Brasil aí na próxima cúpula dos BRICS em Kazan será muito importante em todos os sentidos. 32 países já confirmaram a presença, 80% desses países vão enviar seus principais chefes de Estado. O Putin tem enfatizado que os BRICS não pretendem se tornar uma organização militar, ele falou isso daí essa semana. Os seus objetivos são políticos, de segurança, economia e finanças, cultura e relações humanitárias. Então, o objetivo aí é promover um sistema econômico mais justo e multilateral. Veja, para comentar sobre alguns dos membros aí do BRICS expandido e ter uma ideia aí das dificuldades de se promover um bloco militar, vejam, Etiópia e Egito, que são do BRICS expandido, são países rivais. Somália vive um momento de forte instabilidade. Irã e Arábia Saudita vão ter que estar no mesmo lado, hein, se for um bloco militar. Só que a Arábia Saudita apoia Israel e Israel pretende atacar o Irã. Daí o Irã pode fazer retaliações contra parceiros americanos no Oriente Médio, incluindo aí a Arábia Saudita. Veja, a China e a Índia têm problemas de fronteira, apesar de todos os seus esforços diplomáticos. Então é difícil você estabelecer uma aliança militar quando você tem essas disputas internas, né? Veja, os BRICS começou como um bloco que discutia questões econômicas e hoje ele tenta ser a voz dos países emergentes. O grupo tem crescido e evoluído muito e se desenvolvido muito mais. Há um longo caminho pela frente. O Brasil possivelmente será o próximo presidente dos BRICS. Aliás, era para o Brasil ser presidente este ano, né? Não foi porque o Brasil estava presidindo o Mercosul e o G20, daí cedeu a responsabilidade para a Rússia. A Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, segue sendo a presidente do Banco dos BRICS. O Brasil segue ocupando uma posição estratégica no novo BRICS Plus, o BRICS Mais aí, que deve melhor se estabelecer em 2025. Ontem eu fiz um vídeo sobre profecias, né, da Baba Vanga e falei bastante sobre 2025, né. Bom, com relação à questão dos caças Gripen, vejam, o Brasil comprou aí pelos anos 2000 aí como um reforço aí à área de defesa, uns 30 caças, né? A França queria nos vender então os Rafales, né? Bom, e após uns 6 anos de licitações, os caças Gripen venceram por um valor bastante substancial, né? São muito caros, né? É a maior compra da história militar da América Latina. Veja, um dos motivos que fez os caças Gripen da Suécia vencerem, segundo alguns observadores, é que os caças suecos oferecem aí um bom custo-benefício. Além disso, veja só, teoricamente, parte da produção seria feita no Brasil e haveria transferência de tecnologia para o Brasil. Veja, então você vê que tem vários interesses aí que envolvem esse tipo de negociação. Veja, foi Dilma Rousseff então que finalizou o processo aí da compra dos Gripen, né? E teria uma certa influência, inclusive, para escolher os Gripen suecos. Daí vieram várias acusações de que Lula teria recebido por baixo do pano, ou melhor, o Lulinha, né? Isso foi investigado pela Suécia, pelo Brasil, e não se encontrou nada, ou nada apareceu nesse sentido, né? Daí, neste ano, 2024, os Estados Unidos pedem à Saab, empresa responsável pelos Gripen, informações sobre a venda dos caças ao Brasil, mais de 10 anos depois. E aí a Saab se prontificou a fornecer todas as informações, veja. Então o Lula começou a dizer sobre aí, acertadamente, sobre a intromissão, a constante intromissão dos Estados Unidos nos negócios do Brasil. Ora, os Estados Unidos sequer participaram no processo da compra dos Gripen. Só que veja a arapuca de comprar tecnologia estrangeira. Os americanos afirmam que os Gripen têm muitos componentes americanos. E como vai haver, segundo o contrato, uma transferência tecnológica, o Brasil poderá aprender a produzir sozinho, e aí reside o perigo. Os Estados Unidos não querem nenhum país da América Latina desenvolvendo coisas sozinho, tecnologia. Então, fazer caças brasileiros a partir dos caças Gripen com tecnologia nacional, bom, isso é muito para a mentalidade Yankee aí, que não admite nada, que
não admite o desenvolvimento da defesa latino-americana. Veja, por falar em intromissão dos Estados Unidos, hein? Estão aparecendo agora algumas dissertações e teses sobre a manipulação, o lawfare, a guerra híbrida promovida aqui, mais conhecida como Lava Jato, e muito defendida aí pela neodireita bolsonarete aí, né? A Lava Jato foi desmascarada e desmoralizada pela Vaza Jato. O grande gatilho para os Estados Unidos enfiarem a Lava Jato na goela do governo brasileiro foi a descoberta do pré-sal. Veja, eu acho que o governo Lula, à época, deveria ter sido muito mais discreto com esta grande descoberta petrolífera. Mas não, botou a boca no trombone, né? A Lava Jato foi um grande atraso para a Petrobras, para toda a indústria nacional. Foi um grande golpe nas incorporadoras e empreiteiras brasileiras. A Odebrecht, por exemplo, o processo da Lava Jato contra a Odebrecht, para citar um caso, está cheio de ilegalidades, né? Mas a coisa é muito pior do que o que se imagina. O Brasil perdeu negócios internacionais da ordem do trilhão de dólares. Os americanos simplesmente tomaram para si esses negócios das nossas empreiteiras. Inclusive, alguns desses negócios já estavam até mesmo contratados, né? Todo mundo se lembra da estranhíssima morte de Teori Zavascki, juiz do Supremo que alertou para a conspiração norte-americana chamada Lava Jato, que beneficiou tremendamente os negócios dos Estados Unidos e prejudicou tremendamente o Brasil. As pessoas não fazem ideia de tudo que o Brasil perdeu com isso. Contudo, sempre haverá a quinta coluna, chapéus de alumínio, idolatrando o Yankee e condenando o Brasil. É o velho viralatismo, né? Tudo que é estrangeiro e americano é bom. Já o brasileiro, bom, nem é bom dizer o que esse pessoal pensa do Brasil e dos brasileiros, né? Bom, os Estados Unidos é de longe o país mais corrupto da história. Só que lá não se chama corrupção, né? Lá se chama lobby. Então, quando a Lockheed, a Northrop, a Raytheon vence todo tipo de licitação sem licitação alguma, quando o próprio chefe do Pentágono é um dos maiores acionistas da Big Arma, né? Você entende o que é corrupção ali? Lá é lucro e lobby. Daí você vê que quando o Pentágono troca os vasos sanitários e cada vaso custa 200 mil dólares, é fácil entender por que o PIB dos Estados Unidos é gigantesco, né? A pergunta é, por que o país mais corrupto e corruptor do mundo vai dar a última palavra sobre corrupção no Brasil? Ora, porque é poderoso, é um tubarão, é um leão faminto. Pior, é um leão faminto e ferido. Ferido pela tremenda concorrência da China e pela dificuldade na Ucrânia, hein? Então que ninguém seja ingênuo. Os Estados Unidos não querem, nunca vão querer que o Brasil tenha uma indústria de defesa, que o Brasil tenha pesquisa, tenha desenvolvimento, tenha engenharia reversa, né, produza suas próprias tecnologias. Por isso mesmo, os Estados Unidos são tão sensíveis no assunto BRICS. E por isso o Brasil se apressa a dizer que os BRICS não são uma aliança militar, para acalmar o escorpião Yankee. Só que o Brasil vem fazendo negócios com a Rússia, com a China, com o mundo oriental, né? E os Estados Unidos estão de olho inchado e de olho gordo sobre a América Latina. Então, esse pedido de vistas aí dos Estados Unidos sobre a venda dos Gripen é treta. É um tipo de pré-sanção. O hegemon nunca jamais larga o osso e sua mordida é muito forte e profunda, você entende? Então, os Estados Unidos não querem, em hipótese alguma, perder influência e poder de mando na América Latina, hein? Nunca nos devemos esquecer do que foi feito aqui na época da Guerra Fria, hein? Regimes de extrema direita, Escola das Américas, hein? Ditadores tiranos, hein? Querem monitorar e espionar tudo e todos, seja legalmente, por exemplo, fazendo um pedido ao governo brasileiro, seja ilegalmente através da espionagem e da sabotagem aí da NSA e da CIA. Agora apenas imagine que encontram umazinha de uma irregularidade. Por mais que a Suécia tenha negado qualquer irregularidade, é fácil você forjar uma irregularidade, hein? A Lava Jato foi pródiga nisso daí. Ora, a Europa também é quintal dos Estados Unidos. É o quintal chique, né? É o jardim de inverno. Bom, os americanos vão sancionar o caça sueco, os componentes americanos do caça sueco. Então, eu penso que isso é bom para as Forças Armadas aprenderem. Quer dizer, se quiserem aprender sobre desenvolver tecnologia, fazer pesquisa de longo prazo, substituir importações, fazer engenharia reversa, irem para o futuro. E o futuro são drones, são mísseis hipersônicos. O futuro é energia nuclear, é tecnologia espacial com sondas, é tecnologia eletromagnética,
energia quântica, inteligência artificial e a energia do sol, das marés, da luz, etc. Se os Estados Unidos seguem boicotando o Brasil, bom, é simples. Isso vai nos aproximar ainda mais do sul global, da África, dos BRICS, né? Bom, o Brasil ele detesta ser assertivo em questões de defesa. Faz tempo que nós não temos nenhum Geisel por aqui, hein? Então o Brasil precisa fazer seus próprios veículos. Vale mais fazer um jipinho militar que você sabe fazer do que você gastar bilhões aí num caça que você não sabe fazer. E depois você depende da boa vontade do Yankee sionista para funcionar o caça, porque tem componentes americanos no caça. Ora, tenha paciência. Assim, não vai. Bom, e o Lula bateu o pé na mesa. Falou, ó, Estados Unidos, você gosta muito de interferir nos outros países, não é? Falou grosso. Então a gente está vendo um mundo aí que Israel quer acabar com a ONU e o Lula tem coragem de peitar os Estados Unidos. Então vamos ver o que isso vai dar, né? Bom, agora todos os olhos vão se voltar aí para a cúpula de Kazan. Então eu pretendo fazer um texto mais específico e mais aprofundado sobre essa questão, talvez para amanhã, vamos ver. Bom, vamos ficando por aqui. Também tem. Veja a questão do artigo da revista da Sociedade Militar, eu vou abordar também no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. O canal Luz no Fim do Túnel é um canal de debates, de ideias, de atualidades, de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. Abordamos aí conspirações, sociedades secretas, falamos sobre história, sobretudo a história moderna e contemporânea, mas também já abordamos aí questões de várias épocas, né, de vários temas, né? Você vai encontrar todo tipo de tema no canal, mas você sempre vai perceber que é um canal sério, baseado em fontes sérias, em bibliografia séria. Não tem nada aqui que é chutado ou que sai simplesmente da imaginação, né? A imaginação é o que dá a costura, né, a liga nos temas, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pelos comentários. Estão excelentes os comentários. Agradeço aí aos nossos seguidores. Verifique se você está seguindo o canal, dê o like aí, o sininho, para a gente poder continuar crescendo aqui devagar e sempre, né? Bom, então, muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.